E aí, galera, pessoal, vamos chegando para nossa live do Pari. Todo mundo, vamos lá. Vai chegar uns convidados aí também da Maiara. Já chegou a Marian F, tudo bem? Maiara Costa já chegou aqui também. Vou chamar ela para entrar. E a gente vai trocar uma ideia hoje muito importante que vai começar a ser bastante recorrente aqui. Vamos se ajeitando. E aí, Maiara, de boa? E aí, Brunão, de boa. Tranquila? Como é que você tá? Tô bem, e você? Tô bem também, tranquilo, deixa eu ajeitar a luz aqui. Aí sim. Tá boa a Então, luz cara, aí? tá ótimo, tranquilo. E aí, como é que Tranquilo, passou essa semana? Foi corrida, bom? corrida, corrida. Aumentou o trampo para você? Aumentou, assim, muito. Pior que para mim Graças a também, Deus. cara. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente ainda tem um trampo, né? E É, aumentou. Isso é bom. Dura é não ter nada para fazer, né? Aí fica ruim. exatamente. Ó, a galera que tá chegando aí, por favor, você que tá entrando já vão interagindo aqui com a gente. Coloque aqui no comentário o que você acha que é igreja, tá bom? Deixa a sua opinião aí no comentário falando o que é igreja para você. A gente vai interagir junto. A ideia aqui dessa live aqui do Pari é como se a gente estivesse sentando ao redor de uma fogueira para trocar ideia, para entender um pouco mais do Evangelho. E esse fogo é justamente Cristo, ele vai estar no centro de toda a conversa. E nós ao redor vamos tentando entender e ao mesmo tempo nos aquecendo, entendendo um pouco mais a respeito do Evangelho com pessoas que gostam do assunto, que entendem. E hoje a gente está com a Maiara aqui, eu acho que é conhecida de muitos já. Ela é instrutora bíblica na Novo Tempo. Ela também Mudou a tem função, muitas. O Brunão. Vamos ter que corrigir. que é? Mudou a função. Agora eu tô trabalhando com roteiro e produção. Roteiro e produção? É. E aí, como que a gente chama daí? Não, Então, parte de instrução bíblica. Então, isso não vai sair mais, né? Mesmo que eu tenha mudado a função, isso é uma coisa que é minha. eu Deus acredito deu. que qualquer lugar que você esteja, você vai ser instrutora bíblica, né? Enquanto o pessoal estiver ligando para você, tirando dúvida, ou no Instagram perguntando para você, essa função está Sim, em você, né? foi algo que Deus deu, e isso aí tem como tirar. Isso. Então, galera, já estou vendo aqui muita gente do Pari, muitas pessoas com certeza que vieram pelo Insta da Maiara também. Sejam todos bem-vindos. Vão comentando aí a pergunta que eu fiz. Eu falei, o que é igreja para você? Coloque no comentário aí o que é igreja, o que isso significa para você. Então, hoje a gente vai fazer basicamente uma live para a gente entender melhor qual é a importância de nós nos reunirmos para refletir sobre o mesmo assunto. O quanto isso é relevante, o quanto isso é importante. E aí a gente vai aproveitar que a Maiara ela é da área de teologia bíblica, né? Está no quarto ano e além da experiência dela de todo esse tempo no Novo Tempo, então a gente vai tentar tirar da Bíblia algo que nos ensine a respeito de unidade, propósito e ação na comunidade de fé. Por que é importante a gente se reunir e entender, falar sobre o mesmo assunto, a gente ter essa unidade de pensamento. Então, o objetivo basicamente é resgatar o sentido real de nós nos reunirmos para pensar, debater e agir junto. Então, eu gostaria de perguntar para você, Mayara, assim, uma visão bíblica, o que você considera como igreja? O que é igreja para você? Olha, Brunão, quando a gente, quando a gente vai para o texto bíblico, por exemplo, ali em 1 Coríntios 12, né? Que é um dos textos assim que mais trata sobre essa questão, a partir do verso 12 ali, já vai começar afirmando que
a igreja, ela é um corpo, né? A partir do verso 12 até o finalzinho ali, até o verso 30, vai fazer a comparação da igreja como um corpo, né? E o interessante é que individualmente, membros desse corpo. E aí, num outro pedacinho, vai dizer que Cristo é a cabeça, né, desse corpo. Então, ô Bruno, eu acho que para a gente abrir o diálogo, já é importante desconstruir uma frase muito usada pela pós-modernidade, inclusive pela pós-modernidade cristã. Eu sou a igreja. Desculpa, você não é a igreja. Igreja na Bíblia é coletivo. Igreja na Bíblia é plural. Igreja na Bíblia não é indivíduo. O próprio texto que nós lemos aqui mostra isso. Nós somos membros da igreja, somos parte da igreja. Sozinhos nós não somos igreja. E quando se fala de igreja, congregação, reunião, não é qualquer congregação e não é qualquer reunião. É uma unidade de crentes com um propósito, com um objetivo. E aí o propósito e o objetivo de ser igreja, a gente encontra Jesus falando sobre isso. Um texto que às vezes é até mal entendido, que é aquele de Mateus, capítulo 15, verso 20. Eu quero até ler aqui, né? Mateus, capítulo 20. Deixa eu achar o texto aqui. Acho que é o... Inverti as coisinhas aqui. Cara, pior que eu não vou lembrar o que tá esse texto agora, não. Daqui a pouco eu lembro. Mas aquele texto que fala assim: filho, sexta-feira, minha cabeça já não presta para muita coisa essa hora. Mas tamo junto. Se eu falar qual é o texto aqui, se eu recitar o texto, muitos vão saber onde ele está. Eu sei que está em Mateus, só não lembro o texto agora ao certo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, veja, não é só uma reunião, é uma reunião em nome do Senhor. E tudo que leva em nome de Deus na Bíblia representa que, acho que está em Mateus 18, 20. Depois você dá uma olhadinha aí se é Mateus 18, 20 mesmo. Tudo que é em nome do Senhor, Bruno, na Bíblia, significa que ali estão representantes dele. Então, veja, igreja, para mim, é uma comunidade, é uma reunião de pessoas em nome de Deus. E aí, quando você vai para o sentido original da palavra igreja lá em grego, né? Porque igreja não é uma palavra do Antigo Testamento. No Antigo Testamento você vai encontrar assembleia, né? Essas coisas. Mas igreja, eclésia, ela tem esse sentido de comunidade, mas não é uma comunidade que está parada, é uma comunidade que está em movimento, é uma comunidade que está indo para fora. Está indo para fora. Em busca, né? De cumprir a missão que é de Deus e que ele chama as pessoas a participarem. Cara, muito interessante, Mayara. Curti muito o que você falou de que igreja não sou eu, né? Não é você, mas somos nós. Porque realmente essa ideia é bem difundida, né? De que eu sou igreja. Sim. Agora, tem um ponto, Bruno. A Bíblia diz que eu, indivíduo, sou o templo do Espírito. Isso. Então, sozinho, eu tenho que ser o templo. Mas eu sozinha não sou igreja. Eu sou igreja quando eu estou reunido em comunidade. Então, esse negócio de a igreja sou eu. Não, não é você. Maria, pare e pensa no que você está falando, meu filho. Se a igreja fosse você, pare e pensa nessa frase. Isso aí te daria vergonha ou te daria orgulho? Né? Pare e pensa um pouquinho na frase. Que desgraceira, né? Se fosse só se fosse Bruno eu, pelo menos. Se 90% da igreja fosse do jeito que eu sou, misericórdia. Bem isso. Tem uma frase de John Stott bem interessante que diz assim:
antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito Santo à igreja. A mesma ordem precisa ser observada hoje. O que você acha? Fantástico. Antes da igreja querer ir para fora, porque esse é o sentido da palavra dela, esse é o propósito de ser sal e luz, como Jesus falou, porque luz só faz sentido na escuridão. Sim. Nem, por exemplo, né, o meu ring light está ligado aqui. Está fazendo alguma diferença? Quase nada. Se eu apagar outra luz que está aqui, aí você vai ver a diferença que uma luz faz na escuridão. Né? O sal só faz sentido misturado na massa. Porque sal no saleiro, desculpa, não presta para nada. Caramba. Certo? Só que antes de nós queremos ser sal e queremos ser luz, a gente precisa receber o Espírito Santo na vida da gente. Porque senão nós não seremos sal e não seremos luz. Nós apenas seremos mais uma parte da massa ou mais uma parte das trevas. Excelente. Então, acho que a gente pode dividir assim, né? Nós temos a igreja, que seríamos nós, certo? Nós teríamos Sim, o templo, que seria eu, seria você, né? E aí nós temos um termo que eu acho interessante de colocar também, entender, que é a religião. O que seria a religião, assim? Bom, eu vou trabalhar a religião aqui em dois aspectos, ok? Dois prismas. O que a Bíblia chama de religião e o sentido do termo religião, certo? A palavra religião, se eu não me engano, na etimologia dela, no sentido original dela, ela vem de uma palavra latim, religare, né? Religare. Então, daria o sentido na língua portuguesa de religação, né? Como nós temos outras religiões que não são cristãs, né? Nós temos o cristianismo, né, como a nossa religião. Gente, a igreja que eu frequento não é a minha religião, tá? Adventismo do sétimo dia não é a minha religião. Adventismo do sétimo dia é a minha denominação. Eu estou trabalhando agora no sentido. Não estou trabalhando no senso comum da palavra, tá, Bruno? Estou trabalhando no senso etimológico da palavra, no sentido original, de religação. Então, a minha religião é Cristo. Por quê? Porque Cristo é quem me religa ao sagrado. Então, você tem uma matéria chamada Ciência da Religião, que ela ensina para nós que todas as religiões que existem no mundo têm o senso do sagrado. Então, todas as religiões têm uma forma de pensar no sagrado, de entender o sagrado e de se religar ao sagrado, certo? A nossa é Cristo. Por isso que nós, né, nos intitulamos cristãos, certo? Então, a religião deveria ser aquilo que me religa a Deus. E quem me religa a Deus, de acordo com a Bíblia, é Jesus, certo? É Jesus. Agora, a Bíblia, ela trata a religião numa questão muito prática. A Bíblia, ela costuma ser prática. Não é um livro tão simples de ser entendido? Não, não é mesmo. É um livro escrito em outra língua, então vai ter que estudar mesmo para entender. Não tem muito para onde correr. Mas, na proposta, ela até que se torna, de certa forma, bem prática. E eu sei, Bruno, que muita gente fala assim, né? Não, porque a minha igreja é a verdadeira, né? Essa frase você já ouviu em algum lugar, né? Que a minha igreja é a certa, a minha igreja é a verdadeira. Mas é engraçado que a Bíblia, ela trata de religião verdadeira. E aí, o que é uma religião verdadeira para a Bíblia? Tiago, capítulo 1, né? Quem quiser abrir o texto bíblico. Olha só que interessante. Tiago, capítulo 1, verso 27, diz assim: a religião pura, né? E sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Ou seja, o que é a religião para a Bíblia? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, o texto ele vai trabalhar a seguinte perspectiva. Se a sua vida é uma vida que está mais centrada nos outros do que em si mesmo, você está se precavendo da contaminação mundana de ter uma vida egocêntrica, egoísta, totalmente centrada em si mesmo.
E se você consegue colocar o outro em primeiro lugar, não no sentido idolátrico, mas colocar o outro em primazia a você mesmo, então você está religado a Deus, porque não foi isso que Cristo veio ensinar através do seu exemplo? Perfeito. Muito bom. Então a gente tem aqui a religião como essa religação, e é interessante como em todas as outras denominações, digo, orientais e etc., é Aí são sempre religiões. o homem se religando a Deus, né? E no nosso caso é Deus se religando ao homem, que é sempre um processo inverso, né? E Cristo se religando ao homem. O cristianismo é diferente das outras religiões. É Porque ao diferenciado. passo que nas outras religiões o homem oferece sacrifícios a Deus para não ser castigado por ele, Deus oferece um sacrifício para poder se religar ao ser humano. Então, na religião cristã, é Deus que está em busca do homem e não é o homem que está em busca de Deus. Até mesmo a nossa busca a Deus é uma resposta a ele ter dado o primeiro passo. É isso que é o diferencial do cristianismo, né? É um Deus que vem, não o homem que vai, né? Isso é muito louco. Então, Mayara, eu acho que a gente poderia agora abrir ali em Atos para você me dizer assim, o que salta aos teus olhos nesse texto aqui, você fazer uma breve exposiçãozinha ali do Atos 2, 42 até 47, que ali está falando o quê? Está falando um pouco sobre a igreja primitiva, né? Como que eles agiam após a descida do Espírito Santo. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho nesse textinho aí de Atos 2, 42 até Atos 2, 47, o que te salta aos olhos, assim, quando você vê essa narrativa de cara? Certo. Bom, a gente precisa entender que a Bíblia, é interessante o que o Bruno falou, porque nós temos tipos de cristianismo. Eu não sei se os cristãos daqui da live sabiam disso, né? Nós temos o cristianismo primitivo. O que é o cristianismo primitivo? É aquele cristianismo que começou nos dias de Jesus, quando Jesus aqui esteve, e que perdurou aí até o primeiro século, né? O finalzinho do primeiro século da nossa era, depois da morte ali da última testemunha ocular de Cristo viva, que foi o apóstolo João, né? Então, o cristianismo primitivo, ele abarca esse período de tempo. Depois disso, vem uma segunda e terceira linhagens do cristianismo, que vem o cristianismo apostólico, né? E aí, avança mais um pouquinho no tempo, a gente entra num cristianismo constantiniano, né? E, que é onde desandou a maionese, né? Sim, de certa forma, né? Porque o estilo imperial romano ele foi sendo acrescentado à forma cristã, né, de reunião, digamos assim. E Bruno, se nós lermos a história da igreja cristã, a história do cristianismo, nós vamos perceber, Bruno, meu amigo, que o nosso cristianismo hoje é mais constantiniano do que primitivo. Muito. Nas formas e em algumas coisas, certo? Vários. Mas, voltando lá para o cristianismo primitivo, o texto, né, que você menciona, de Atos capítulo 2, a narrativa que está sendo contada aqui é uma narrativa que está dentro do contexto digamos assim, da ascensão de Cristo, porque o capítulo 1 de Atos, ele começa falando sobre isso, né? Sobre o momento que Jesus ascendeu, um pouquinho antes dele ascender, as últimas coisas que ele ensinou e o que ele reafirmou para os discípulos em relação à vinda do Espírito. Aí o capítulo 2, ele começa falando sobre esse momento que o Espírito ele vem no sentido de agora começar a ser, né, a ter uma representatividade, ser o representante de Cristo nessa terra, né? Porque ele é o outro consolador, né? Um outro igual, semelhante a Jesus. E aí, o que acontece? Depois que o Espírito veio, a igreja começou a pregar. Não começou a pregar, né? Mas aquela promessa que Cristo havia feito de que as nações iriam ouvir a respeito do Evangelho, começando de Jerusalém, né? Como estava lá no finalzinho de Lucas 24, estava se cumprindo ali
naquele momento na festa de Pentecostes, onde havia judeus de várias partes do mundo, né, que não moravam mais em Jerusalém, que faziam parte de outros países, inclusive, mas que eram descendentes, né, que eram judeus, e tinham vindo para Jerusalém para adorar. Ali tem o sermão de Pedro, e tem uma coisa ali naquele sermão que me chama muita atenção, Bruno, é que não foi o pregador que fez o apelo. Se você ler no finalzinho, quem apela ao pregador é a própria multidão. Isso, para mim, é o sermão mais eficaz que tem. Quando você ouve a exposição da palavra e aí você pergunta, e agora, o que é que eu faço? Aí, para mim, o sermão foi bem sucedido, entendeu? Quando a pessoa ela entende a mensagem e ela mesma chega a essa importante, crucial pergunta. E agora, o que é que eu faço com essa informação? Né? O sermão que faz a pessoa enxergar a sua própria condição, né? Exato, exatamente. Você tem duas vezes acontecendo isso na Bíblia. Uma com Pedro e a outra com João Batista. E é interessante porque quando João Batista pregava lá em Lucas, capítulo 3 ali, os soldados romanos perguntaram para ele, o que a gente faz agora? E aí, né, João deu as instruções. Então, isso também aconteceu aqui, nessa circunstância. Nessa circunstância, milhares de pessoas entenderam a necessidade de poder render a vida a Cristo, aceitar Cristo como Messias, lembre-se que está falando para judeus aqui, né, e render a vida a Ele. E aí diz que depois disso, a igreja ela foi crescendo, né? E aí o texto em questão, que é o que você me pediu, que é ali a partir do 42, diz assim, que esse povo todo que foi chegando, obviamente que nem todo mundo ficou em Jerusalém, muita gente voltou embora para suas cidades. Mas algumas palavrinhas aqui são crucialmente importantes para nós hoje, nesse contexto da questão da igreja, o que é igreja, ser igreja, né? Diz assim o 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então aqui a palavra perseverar é uma palavra crucialmente importante aqui. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então veja que a perseverança entre eles não se dava apenas no campo doutrinário. Eles eram unânimes, digamos assim, né? Doutrinariamente falando, eles estavam firmados na doutrina dos apóstolos, certo? Eles eram unidos na comunhão, e a palavra comunhão aqui vem da palavra grega koinonia, e o sentido de uma koinonia é 3. Parceria, companheirismo e sociedade. Então veja, por eles serem perseverantes na mesma doutrina, eles se tornaram parceiros, companheiros e sócios no partir do pão e nas orações. Então, veja que eles estavam juntos sempre. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, eram 4 pontos de perseverança ali. Doutrina, comunhão, partir do pão e nas orações. E aí o verso 43 diz que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Claro, aqui está falando da igreja em Jerusalém, né? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não havia diferença entre eles. Se eles eram companheiros, parceiros e sócios, então não havia nem sequer, eu corro o risco de dizer que não havia nem sequer desigualdade no meio deles ali. Porque eles tinham tudo em comum. Olha, o 45 diz, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, veja, a necessidade do outro também era a necessidade deles, porque eles tinham comunhão. E diz que diariamente perseveravam, de novo a palavra perseverança aqui, unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, assim, eles estavam juntos em todo e qualquer momento, toda e qualquer circunstância. E o 47 diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, veja, é muito interessante as lições que a gente consegue aprender desse trechinho aqui.
nós precisamos ser perseverantes como igreja, né? Em algumas coisas. Na doutrina, certo? Na comunhão, no partir do pão, ou seja, a minha necessidade tem que ser a sua necessidade tem que ser a minha. Nas orações. Sim. Quando você tem um grupo assim, conciso, fechado assim, com certeza é um grupo que a gente vai querer fazer parte, né? Vai querer fazer parte. É claro que tem outras questões aqui, Bruno, que estão envolvidas, né? Por que que eles venderam tudo? Isso daí é uma outra questão, né? Eles tinham uma expectativa muito forte de que Jesus fosse voltar por aqueles dias. Então, eles já estavam vendendo tudo, sabe? Uhum. E, claro, a igreja primitiva, nossa, que maravilha que devia ser. Não, não era, não. Você vai ver mais para frente no livro de Atos os problemas que eles tiveram. Logo, logo entra problema na divisão de cesta básica, né? As viúvas helênicas versus as viúvas judias. Logo, logo começa a ter problema com a conversão de gentios que não faziam parte, né, Uhum. da cultura judaica. Então, era um grupo que tinha os seus problemas, lógico, como todo qualquer outro grupo tem. Mas aqui fica uma lição. Se tem uma coisa que, como igreja, nós deveríamos buscar ter, é perseverança nessas 4 áreas aqui. Ótimo. Então, para a galera que está chegando aqui, eu vi que chegou muita gente do Pari também, fazendo um breve resumo e já caminhando para a próxima pergunta. Então, nós diferenciamos aqui templo, religião e igreja, né? Uhum. Templo sendo eu, sendo você, igreja sendo nós, coletivamente em torno de Cristo, e religião de religar é Cristo se religando a nós. Então, agora a Mayara falou um pouco sobre o que a igreja primitiva fazia para manter isso, para manter a essência do negócio, que era basicamente uma reunião de confissão de pecado, estudo da palavra, adoração, oração e testemunho, não é mesmo? Então, as pessoas, elas confessavam, elas testemunhavam, adoravam, abriam a palavra e testemunhavam. E, Mayara, você acha que atualmente, no contexto contemporâneo da igreja, daria certo a gente colocar, por exemplo, confissão de pecados, assim, por exemplo, fazer um pequeno grupo e começar a confessar pecados nesse pequeno grupo? O que você acha? Mas isso seria tão bom. Olha, Bruno, seria fantástico se nós pudéssemos sentir a vontade para poder compartilhar com os outros as dificuldades espirituais que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Eu quero ler um texto que está em Tiago, e esse texto ele é muito interessante, sabe? Muito interessante mesmo. Tiago, capítulo 5, ele fala o seguinte, ó, quer ver? Tiago, capítulo 5, a partir do verso, olha só, do verso 14, ou melhor, do verso 13, olha só, a partir do verso 13 diz assim, ó, alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os líderes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Então veja que interessante. A oração, ela pode trazer oportunidade de salvação, por exemplo, para alguém que está doente. Porque é a oração que vai salvar essa pessoa? Não, mas é o Deus que está ouvindo a oração. Pode ser que essa pessoa seja curada? Pode ser. Pode ser que ela não seja curada? Pode ser também. Mas perdoada, ela poderá ser. E aí, mesmo que ela não seja curada, Deus a levantará, nem que seja na ressurreição. Certo? Pode. Aí entra o verso 16, que diz assim, portanto, olha aí, olha só, a gente está falando de oração, certo? Oração na angústia, oração, louvor, cânticos de louvor na alegria, oração na doença, não é isso que nós estamos lendo aqui?
E aí ele vai concluir, ele fala, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então veja, se você está numa congregação, numa igreja, numa reunião de pessoas, que elas sabem que a justiça que elas têm não vem delas, mas vem de Cristo, nós não deveríamos ter medo de confessar os nossos pecados publicamente, não. Sabe? Porque se eu confesso para você, Bruno, uma dificuldade que eu estou tendo, o texto bíblico diz que você pode orar por mim. E a oração sua pode ter muita eficácia e ainda pode me ajudar a trazer cura. Uhum. É claro que tem gente que entende o texto no sentido, se você fez alguma coisa contra alguém, confesse. Tudo bem, o texto pode ter esse sentido também. Mas o texto também pode carregar o outro sentido. Um outro exemplo bíblico que eu lembro, de pessoas confessando o seu pecado umas para as outras assim, é lá no Jordão com João Batista. João Batista, lá no Mateus 3, se eu não me engano, ou Lucas 3, ele vai dizer que as pessoas confessavam seus pecados e iam se batizando. Uhum. Eu não imagino que aquela confissão era uma confissão silenciosa. Pois é. Entende? E é interessante como depois que a gente dispersa dessa vida no qual a gente está fazendo a força contra o pecado, força contra o pecado, aquela luta, né? No momento, eu vi um exemplo muito legal uma vez, o Rodolfo Abrantes falou. O Rodolfo Abrantes é um rapaz que tinha uma banda de sucesso no mundo, que era o Raimundos, e se converteu. Ele falou que é o seguinte, que quando você está tentando subir em direção a Deus, as coisas espirituais, é como um foguete que você está impulsionando, colocando gás no motor, e você voa, é aquela força, a gravidade te puxando para baixo, mas no momento que você rompe, que você está no espaço, digamos assim, aquela força não tem mais poder sobre você, e você consegue olhar tranquilamente para a Terra, que está longe, e falar sobre o que acontecia lá. Porque aquilo já não tem mais poder sobre você. Então você está gravitacional agora, então você está perto de Cristo, então você não tem mais problema em falar do seu passado, que você errou. Agora, se você está naquele limbo ainda, né, naquela indecisão, não sabe se vai mesmo, se está indo com um pé só no barco, não está com os dois pés no barco, e quando você está com os dois pés no barco, acho que você não tem problemas em falar sobre o cais, sobre aquilo que passou, sobre o que está atrás, né? Então, a Mas minha eu próxima... não digo, ô Bruno, rapidinho antes de você ir para a próxima pergunta, eu nem digo só em relação ao que ficou para trás. Eu digo em relação também às lutas que a gente ainda tem. Né? Ao que está no presente ainda também. Exato, porque nós temos, as lutas continuam, mesmo que a gente esteja indo em direção, né, a Cristo, e já tenhamos rompido com algumas coisas, existem outras que nós ainda não rompemos. Né? Que sempre vai existir. Então, assim, nós não deveríamos se sentir envergonhados ou amedrontados de abrir o coração para uma comunidade de crentes que foi religado a Deus através de outra pessoa e não através de si mesmo. Entendendo que essa justiça que eles têm não vem deles, vem do alto. E uma vez eu tive essa experiência na minha igreja, há uns 3 anos atrás. Num sermão, eu fiz um sermão e de púlpito eu comecei a confessar algumas coisas que eram realidade na minha vida. E eu lembro que naquele sábado foi muito interessante, porque depois que terminou o culto, e a gente foi para a escola sabatina, né? Porque lá é invertido, o culto vem primeiro, a escola sabatina vem depois. Nós nem estudamos a lição na sala de jovens naquela manhã, porque todo mundo se sentiu à vontade para poder confessar uns para os outros as suas lutas, e nós tivemos a oportunidade ali de orarmos uns pelos outros naquele momento. Foi uma experiência muito interessante. Nossa. Aconteceu igreja, né, nesse momento, realmente. Sim. Então a gente viu que a unidade de pensamento é importante, a unidade de propósito, e vamos falar um pouquinho a respeito de ação agora. No século atual, né, que nós estamos, muita coisa do que aconteceu lá nos tempos de Jesus, a gente tem que contextualizar, né? Porque certos abacaxis estão para nós descascarmos, né? Porque nem tudo está claramente dito lá naquele contexto da época. A gente tem que pegar a essência, trazer para os nossos dias e aplicar.
né? Então, tem uma frase do John Stott também que diz assim: tentar melhorar a sociedade não é mundanismo, mas amor. Lavar as mãos diante da sociedade não é amor, mas mundanismo. E eu pergunto para você, Mayara, você acha que a igreja tem que ter um papel ativo na sociedade? A igreja tem que ter, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, Cristo exerceu papéis importantes na sociedade da sua época. É claro, Bruno, você não vai ver, desculpa a franqueza aqui, pode ser que doa em alguns, mas é com muito carinho. Você não vai ver Cristo discutindo com Pilatos, você não vai ver Cristo discutindo sobre Herodes, você não vai ver Cristo discutindo sobre César. Quem ouviu a frase entenda o que eu estou querendo dizer. Você vai ver Cristo também não tentando resolver todos os problemas que havia nos seus dias. E olha que ele tinha poder para isso. E Sim. Cristo veio trazer o reino do céu. E várias vezes na Bíblia, Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. Certa vez, para os discípulos, se eu não me engano, isso está em Lucas. Eu acredito que seja no capítulo 14, mas agora eu não lembro ao certo o capítulo, mas está em Lucas. Jesus conversando com os discípulos, dando várias instruções, eles brigando entre eles por posição, né? Isso acontecia, digamos, com uma certa frequência. E aí Jesus, ele fala para os discípulos: então, o reino desse mundo, as coisas funcionam assim, assim, assim. Você tem uma hierarquia de poder e você tem a opressão, e aí Jesus vai falando, né? Aí ele vira para os discípulos e diz: com vocês não será assim. Com vocês não será assim. Então a igreja, ela tem um papel muito importante, que é o papel da proclamação. Mas a igreja, ela também tem um papel muito importante, não de resolver o problema, porque, gente, o que vai resolver o problema do nosso mundo é a volta de Jesus. É a volta de Jesus que vai pôr fim a toda desigualdade, a todo problema de racismo, a todo problema de sexismo. É a volta de Jesus que vai resolver. Mas os pequenos cristos que estão espalhados pelo mundo, vulgo cristãos, eles têm que amenizar o problema. Então a gente tem que apresentar para as pessoas o reino de Deus, porque o reino de Deus é superior a esse reino aqui. O reino de Deus não vem apenas para salvar da pobreza. O reino de Deus não vem apenas para salvar da desigualdade. O reino de Deus, o evangelho, não vem apenas para libertar de todas essas bandeiras que a gente ouve e sabe que é real e que acontece. O evangelho vem para libertar do pecado, que é o maior problema que existe no mundo, e é por causa da existência do pecado que nós temos tanta desigualdade, que nós temos o racismo, que nós temos os ismos da vida. É por causa do pecado. O evangelho vem para resolver esse problema. Uhum. E o mundo precisa saber disso. Que esse problema já está resolvido. E que agora, enquanto o reino de glória não vem, nós podemos antecipá-lo na nossa vivência hoje. Então, quanto mais em Cristo nós estivermos vivendo, mais a gente antecipa a realidade futura para o presente. Uhum. Eu acrescento ainda no que você disse, com o próprio exemplo de Jesus, né, em Mateus 9, que ele cura um paralítico, e aí ele ao invés de dizer tem bom ânimo, você vai andar, alguma coisa assim, ele fala tem bom ânimo, seus pecados estão perdoados, né? Então, Sim, a visão transcendental de Cristo de não ver apenas o problema físico, né? Mas ver, bom, ele não está precisando andar, o que ele precisa é ser liberto dos pecados dele, né? A mesma coisa com a mulher enferma, embora né? ele tenha devolvido a capacidade daquele homem andar. É, Então, exato. sim, nós estamos aqui, sim, para suprir, a gente tem que suprir as necessidades mais básicas das pessoas, a gente tem que cuidar. Lembra o que a gente leu lá em Atos? Só que a Isso. notícia principal que o mundo precisa receber é essa: seus pecados em Jesus foram perdoados.
Então você já pode começar a vivenciar a vida eterna. A vida eterna não começa quando Cristo volta. Isso não é bíblico, Bruno. Uhum. Quando você lê João capítulo 17, verso 3, e eu quero ler esse texto com vocês, João capítulo 17, verso 3 diz assim, ó, e a vida eterna é esta, 2 pontos, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quando eu começo a conhecer a Deus, quando eu começo a conhecer a Cristo, quando eu me familiarizo com eles, quando eu me torno um com eles, eu já estou vivendo esse tempo chamado vida eterna. Então, se eu quiser já experimentar a eternidade hoje, mesmo que de uma forma pálida e não plena, eu já posso. E quando eu busco ter uma vida em Cristo, diz Pedro, né, lá em 1 Pedro capítulo 3, é aquele texto famoso, né? Que aí eu quero ler com vocês, mas eu quero não apenas ler, mas entender dentro da perspectiva correta, né? Aqui, ó, 1 Pedro, ou melhor, 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, aqui no verso, a partir do verso, olha só, do verso, deixa eu ver aqui, deixa eu só achar o texto aqui, Bruno. Tranquilo. Ó, verso 11, 2 Pedro 3:11, ó. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de Deus. Como é que eu apresso a vinda de Deus? Vivendo de maneira santa e piedosa. Então, apressar a vinda de Cristo é viver como se ele já tivesse vindo. Sim. Porque ele já veio Certo? de fato, inclusive, né? A Sim, gente fala tanto às vezes ele da já segunda veio. vinda que a gente esquece da primeira, né? E tem ali em Mateus Exato. 3, eu acho massa que quando Cristo fala a primeira frase depois que ele sai do deserto, né? Aí começou a proclamar a sua mensagem. Então ele fala: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E esse está próximo, egizo, também pode ser interpretado como se aproximou. Então, tipo, o reino Sim, está aqui, né? E ele aí dá está todos. aqui. E aí depois você vai para Lucas 17, quando Jesus fala sobre o reino, os fariseus perguntam, mas onde está o reino? Ele está em vós, deveria estar em vocês. Sim, Porque o reino de exato, Deus chegou. Então lá no começo exato. diz assim, o reino se aproxima. Aí mais para frente Uhum. ele diz, o reino chegou. O reino chegou. Então, principalmente agora para quem é adventista, Bruno, Uhum. ser adventista não é esperar pela volta de Jesus de forma passiva. É. Ser adventista é antecipar a realidade do reino futuro, vivendo o agora, no presente. É aquela frase que a gente aprende na teologia, Bruno. Já, mas não ainda. Eu Uhum. já posso viver a eternidade, eu já posso experienciar o reino, mas não ainda plenamente. Mas eu já posso. Ou como diz mais poeticamente o Marcos Almeida, que fala que esperar é caminhar. Ele diz isso na música, né? E essa é uma teologia de Rothman, se eu não me engano, ele fala de esperança operante. Ele dá esse termo, né, para isso que a gente está dizendo, que é esperança operante, ou seja, você espera, mas você caminha ao mesmo tempo. Porque aquela Exato, você realidade não futura está já parado, mexe com você hoje, né? você está em movimento. Então, se eu não tenho uma vivência com Jesus hoje, eu não posso ser iludido de achar que eu vou estar pronto para ter uma vivência com Ele por toda a eternidade. E a forma como a gente se relaciona. Aí vem as 4 histórias de Mateus. A última história de Mateus 24 e as 3 de Mateus 25. São 3 áreas da vida que nós precisamos observar, porque são essas áreas que nos mostram se nós estamos sendo igreja. A primeira história que fala do servo fiel e prudente. Leia lá depois em Mateus capítulo 24, no finalzinho do capítulo. O servo fiel e prudente é aquele que cuida das pessoas, que sustenta, que traz o sustento.
certo? Aí a parábola das virgens vem falar do relacionamento com Deus, certo? A parábola dos talentos vem falar sobre o relacionamento com o dinheiro. E a última parábola das ovelhas e dos bodes vem falar sobre se nós realmente, de fato, entendemos o que é ser de Cristo. E a gente deve sempre lembrar que aquilo que eu faço para os outros é para Cristo que eu estou fazendo, quer seja bem ou mal. E aquilo que eu deixo de fazer para os outros é para Cristo também que eu estou fazendo. Sim, perfeito. Então, Mayara, eu acho que já caminhando para o final aqui, para a gente dar uma conclusão, quero explicar primeiramente aqui para o pessoal da Igreja do Pari e o pessoal também que está acompanhando, que é seguidor da Mayara. Essa é a primeira sexta-feira que nós estamos fazendo e a partir da próxima sexta-feira nós vamos introduzir o tema da próxima lição, que eu acho um tema incrível, que é o tema da aliança, a aliança de Deus com o homem. E a gente vai na próxima semana, na próxima sexta, eu e a Mayara novamente, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal aqui, nós vamos introduzir o tema da aliança, que vai ser o tema da próxima lição. Então, Mayara, para a gente... Desculpa te interromper, Bruno, mas é que eu estou muito empolgada com a próxima lição. Eu também. Essa lição de Isaías foi maravilhosa, foi sensacional, foi incrível. E a gente resolveu terminar a lição de Isaías assim. Eu sei que ainda tem mais uma semana de Isaías, né? Mas a gente tem que entender que a mensagem de Isaías é uma mensagem que era para o povo de Deus, que estava ritualmente falando, fazendo tudo certo, porém os relacionamentos estavam péssimos. Não adianta eu ter um ritual correto e o meu relacionamento com o próximo está péssimo. Isso significa que o meu relacionamento com Deus está péssimo. Porque não existe essa dicotomia, não existe essa separação. Aí eu me relaciono bem com Deus, mas eu odeio as pessoas. Então você não se relaciona com Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Exato. Certo? E aí você vai vendo uma narrativa que foi construída ao longo de 66 capítulos, uma mini Bíblia. Assim como a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos, né? Você observa que Deus, ele não desistiu. Ele tinha chamado Israel para ser o seu servo, que o representasse, mas Israel falha. Assim como os outros seres humanos falharam também, a começar de Adão. Certo? Certo. E aí vem um servo que nem é do povo de Israel, que é Ciro, que aparece lá. E aí vem um terceiro servo, que é o Messias. E quando o Messias viesse, ele restauraria todas as coisas. Uhum. A gente sabe que quando o Messias veio, ele veio como servo sofredor. E a restauração final, ela vai acontecer. Só que para nós estarmos na restauração final, a gente precisa viver na restauração parcial. E tudo que a gente conversou hoje é para mostrar que nós, como templos, ou seja, individualmente, e como igreja, ou seja, coletivamente, se nós quisermos fazer parte e cumprir a missão que Deus deixou, porque a missão é dele, não é nossa, nós precisamos receber o mesmo espírito que imbuiu o Messias quando o Messias aqui esteve. O mesmo espírito que estava com ele precisa estar com a gente hoje. E aí, Bruno, eu queria, só para a gente encerrar, é uma frase que eu li, eu acho que foi no Instagram, e eu achei muito interessante. A frase dizia assim, mais ou menos assim, né? Se o Espírito Santo fosse retirado hoje, mais da metade das coisas que a igreja já faz, ela continuaria fazendo. É verdade. Então, isso é para nós pensarmos um pouquinho, né? Para nós refletirmos um pouquinho. Excelente frase, excelente frase. Nunca tinha lido ela, nem ouvido. Então, Mayara, você poderia falar para a gente encerrar aqui, para a galera do Pari, né, que vai continuar aqui com a gente, e os seus seguidores também, se quiserem continuar, há lugar à mesa para todos. Então, você pode falar, assim, algo que desperte o nosso interesse para ter unidade de ação, de propósito e de pensamento, para a gente querer estar juntos estudando o mesmo tema, que vai ser o tema da aliança, que nós vamos introduzir na semana que vem. Qual é a máxima essencial que nós precisamos ter em mente para entender a importância da igreja ter unidade de pensamento, de propósito
e de ação. Olha, gente, o que eu posso dizer é o seguinte: Deus poderia, ele mesmo, ter feito esse trabalho. Deus poderia ter enviado os anjos para fazer esse trabalho, mas ele escolheu a mim e a você que estamos aqui, falhos e pecadores do jeito que nós somos. Então, mas é um grande privilégio, acompanhado de uma enorme responsabilidade. Foi cada um de nós que estamos aqui que ele chamou de propriedade exclusiva, sacerdócio real, nação santa. E ele nos chamou com um propósito: proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos chamou para a sua luz. É isso que Deus quer da gente. Agora, se você quer perder seu sagrado tempo brigando, discutindo, batendo boca, a escolha é sua. Eu acho que nós deveríamos estar com uma outra atitude. Deveríamos estar unânimes em oração, buscando a presença do Espírito Santo constantemente, para que ele nos encha de poder, para nós podermos proclamar ao mundo o Evangelho. Porque é o Evangelho que vai ser pregado por todo mundo. Deus precisa da gente para esse trabalho? Não, ele é Deus, ele é todo-poderoso. Inclusive, ele prega muito mais do que todos nós juntos aqui. Mas ele nos chamou porque isso é uma bênção para nós. Só que quando Deus nos abençoa, não é para que a bênção pare em nós, é para que a bênção ela venha em nós e através de nós abençoe outras pessoas. Então é um grande privilégio. Perfeito. Nossa, Mayara, brigadão, viu? É muito massa, é muito bom conversar com você, porque você é uma pessoa biblicamente lúcida, sem deixar de Amém. ser contextualizada ao nosso tempo também. Então, é sempre elucidante falar com você. Eu tenho certeza que não só para mim, mas para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Então, eu Sim. quero falar para o pessoal aí que na próxima sexta nós vamos estar aqui de novo, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, falando sobre aliança bíblica, que vai ser o tema da próxima lição. Gente, vai ser muito bom. Não marquem nada, por favor. Separa esse tempo para nós estarmos juntos aqui, porque, cara, esse assunto da aliança é fantástico. É isso aí, galera. Abração, Mayara. Dá um beijão aí para a galera do Paris. Manda um abraço para eles aí. Gente, eu tô com saudade de vocês, viu? Não vejo a hora de acabar esse isolamento para a gente estar junto de novo. Então, um abraço a toda a galera do Paris, a galera que segue a Mayara também. Fiquem com Deus. Um bom sábado, um bom descanso. Até mais. Falou. Tchau.